E aí, Oi, eu tá me tava te vendo? vendo no começo, aí quando dividiu a tela, a sua ficou preta. É, eu também não tô enxergando de novo, tá a mesma coisa. Tá igual o outro. Tá, Estranho, tá? Vamos fazer aqui mesmo? vamos. Então, vamos lá, já tá atrasadinho. Eu queria, eu tava estudando e aí eu encontrei uma prece muito bonita aqui. Aliás, é uma prece de Chico e Emmanuel, só que não fala aqui, foi no site da casa do André Luiz. Eu achei uma prece muito bonita, uma prece do dia. Eu queria ter permissão para ler, em vez de fazer minha prece, porque eu achei ela linda, tá bom? Tá bom. É assim, chama Prece do Dia. Assim, primeiro, boa noite a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos, e a luz e o amparo do nosso Mestre Jesus, que faça presente entre nós. Então, a prece começa assim: Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de espírito, ainda em súplica no campo em que nos situaste. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração, ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, dirigimos-nos à tua infinita bondade, sem saber o que desejamos. Não nos deixes assim em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombras, sê nossa luz. Nas horas de incerteza, sê nosso apoio e segurança. Mestre divino, guia-nos o passo na senda reta. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira. Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Ao redor da leira que nos confiaste, ronda-nos aves de rapina, tentando instilar-nos desânimo e discórdia. Não longe de nós, flores envenenadas deitam capitoso aroma, convidando-nos ao repouso inútil, e aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos a ruinosa distração. Fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos a coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Faz-nos compreender os tesouros do tempo, a fim que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Que assim seja. Achei muito linda essa prece. Uhum, muito mesmo. Então, boa noite a todos. Hoje estamos na nossa 112ª live, com um tema que a gente trouxe do Evangelho de João, que está no capítulo 5, da morte à vida. Esse capítulo 5, a primeira parte é aquela parte da cura do paralítico do tanque de Betesda, e em seguida vem essa parte que, na tradução da Bíblia de Jerusalém, ela está lá como discurso sobre a obra do Filho. É uma parte em que Jesus ele fala várias coisas sobre Deus, sobre ele próprio, sobre a missão dele. É um trecho muito rico, assim, que eu vou ler rapidinho. Não são tantos versículos assim. É do versículo 19 ao 47. E o que dá título à live está no versículo 24. Então, ele fala assim: discurso sobre a obra do Filho. Retomando a palavra, Jesus lhes disse:
em verdade vos digo, o filho, sempre quando ele se refere ao filho, é a ele próprio. Em verdade vos digo, o filho por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que vê o pai fazer. Tudo que este faz, o filho faz igualmente, porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E lhe mostrará obras maiores do que essas, para que vos admireis. Como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, também o Filho dá vida a quem quer. Porque o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo: quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vem a julgamento, mas passou da morte à vida. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Ah, não, peraí. Em verdade vos digo, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu o poder de exercer o julgamento, porque é filho do homem. Não nos admireis com isto. Vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão a sua voz. E sairão os que tiverem feito o bem para uma ressurreição de vida, os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de julgamento. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo segundo o que ouço, e meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu dei testemunho de mim mesmo, meu testemunho não será verdadeiro. Um outro é que dá testemunho de mim, e sei que é verdadeiro o testemunho que presta de mim. Vós enviastes emissários a João, ele deu testemunho da verdade. João aqui se referindo a João Batista. Eu, no entanto, não dependo do testemunho de um homem, mas falo isso para que sejais salvos. Ele era a lâmpada, ele ainda referindo-se a João Batista. Ele era a lâmpada que arde e ilumina, e vós quisestes vos alegrar por um momento com sua luz. Eu, porém, tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me encarregou de consumar. Tais obras eu as faço e elas dão testemunho de que o Pai me enviou. Também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Jamais ouvistes a sua voz, nem contemplastes a sua face. E sua palavra não permanece em nós, porque não credes naquele que ele enviou. Vós perscrutais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Elas é, elas são, não, são elas que dão testemunhos de mim. Ora, são elas que dão testemunhos de mim. Vós, porém, não quereis vir a mim para terdes a vida. Não recebo a glória que vem dos homens, mas eu vos conheço. Não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai, mas não me acolheis. Se alguém viesse em seu próprio nome, vós o acolheríeis. Como podereis crer, nós que recebeis glórias uns dos outros, mas não procurais a glória que vem de Deus? Eu vou encerrar aqui no 44. Então, essa parte, Jesus fala, assim, bastante coisa, né? Sobre si próprio, sobre a relação dele com Deus, a missão dele, né? Coloca um pouco de João Batista aqui. E a gente pinça, assim, alguns versículos só para começar, assim, a instigar um pouquinho a nossa reflexão. Porque ele fala assim... Eu vou até pular o que dá título à live. Ele fala aqui a respeito, né, do que a gente planta, a gente colhe, que a colheita
ela é diretamente relacionada à qualidade da semente que a gente joga ao solo, né? Quando ele fala assim, dos sepulcros, né? E sairão os que tiverem feito o bem para uma ressurreição, e os que tiverem feito o mal, praticado o mal, para uma ressurreição de julgamento. Quer dizer, aqueles que praticaram o mal vão ter que ter uma reparação, né? E, e um outro versículo que eu pensei aqui para a gente refletir, é o 37, quando ele fala assim: jamais ouvistes a sua voz. Realmente, a gente nunca ouviu a voz de Deus. Nem contemplastes a sua face. A gente não sabe como Deus é. E sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Então, Jesus é bem duro aí nessa hora, falando assim: olha, você nunca ouviu a voz de Deus, nem viu a sua face, e a sua palavra não permanece, a palavra de Deus não permanece em nós, por quê? Porque a gente não crê em Jesus, naquele que veio trazer a palavra de Deus. E aí no versículo 40, ele fala assim: vós, porém, não quereis vir a mim para terdes a vida. Ele afirma isso. Vós não quereis vir a mim para terdes a vida. E se a gente refletir hoje assim, será que a gente está caminhando na direção de Jesus? Ou será que a gente está assim, ainda absorvido, envolvido, iludido com as questões assim do mundo material, mesmo sabendo que aqui é uma passagem temporária, que esse mundo ele é temporário, né? Então Jesus fala assim, bem peremptório, né? Vós, porém, não quereis vir a mim. E aí no versículo 42, ele fala assim: mas eu vos conheço, não tendes em vós o amor de Deus. Todos temos em nós a partícula de Deus, né? A gente já estudou isso, a gente já entendeu isso. Somos criados por Deus, somos filhos de Deus. Mas Jesus está falando que a gente ainda não estabeleceu esse laço afetivo permanente com o nosso Pai. Muitas vezes durante o dia, a gente vira as costas para Deus. Aí você fala assim: nossa, mas eu não faço isso, eu não viro as costas para Deus. Aí a gente reflete assim: bem, todas as vezes que a gente diz não a uma situação que a vida nos convidou a exercer a caridade, a exercer o perdão, a exercer a reconciliação. Eu estou dizendo não para Deus. Eu estou dizendo não para esse amor, esse laço, né, que nos une ao nosso Pai. E aí eu marquei também um versículo 43 que ele fala assim: vim em nome de meu Pai, mas não me acolheis. Quer dizer, há 2000 anos atrás, nós crucificamos Jesus. E hoje, a gente coloca Jesus num lugar sagrado, num lugar assim, em que ele vai ser estudado, seus ensinos, ele vai ser, eu não vou falar reverenciado, mas ele vai ser visto e tratado como um espírito luminoso, maior que esteve aqui entre nós e serviu de guia e modelo para a humanidade, ou a gente vai crucificar ele novamente, né? Então ele fala: eu vim em nome de Deus, mas não me acolheis. Se alguém viesse em seu próprio nome, vós o acolheríeis. A gente estava até discutindo sobre isso mais cedo, né? Então, aquelas pessoas que têm o mesmo padrão vibratório nosso, que têm as mesmas ideias, as mesmas ideologias de vida, de alimentação, de política, porque hoje tem que ser tudo muito combinadinho, né? Se você tiver uma opinião diferente, as pessoas não vão gostar mais de você, né? Então, a gente está num mundo tão assim polarizado e Jesus está falando aqui: se alguém viesse em seu próprio nome, vos acolherias. Quer dizer, se fosse um igual a nós, assim, com as nossas imperfeições, com os nossos gostos, a gente acolhe. Mas Jesus, a gente não acolheu. Aí ele coloca aqui para refletir: como podereis crer
vós que recebeis glórias uns dos outros, mas não procurais a glória que vem do Deus único. A gente procura a glória em todos os lugares, em todas as satisfações pessoais, mas a gente não permite, né? Não procura essa glória que vem da fonte imperecível que é Deus, né? Então eu marquei essas reflexões aqui nessa parte do capítulo 5 de João, de forma alguma querendo esgotar, apenas querendo assim levantar o véuzinho assim para a gente refletir. E o versículo 24, que é o que trata, que a gente pensou assim o tema da live, ele fala assim: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Esse aqui é outra tradução, mas da mesma passagem. Então, eu não sei se eu já passo para você também falar as suas impressões iniciais aí do texto. Eu acho que eu vou parar aqui e vou fazer essa pausa para você trazer também as suas contribuições e reflexões aí. Maravilha. Só quero complementar, porque eu levei como bibliografia aqui, dentro do Evangelho segundo João, tem dois textos muito interessantes, né? Do Caminho, Verdade e Vida, e do Pão Nosso. Tá? São dois, que um que fala da passagem 5:29 e 5:30. E a de 5:30 tem um título muito interessante. Tá? Assim, tudo em Deus. E aí, só os dois primeiros parágrafos que eu vou ler, que já são maravilhosos, fala assim: constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal, a meditação nos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. E aí o parágrafo fala assim: o homem nada pode sem Deus. O homem nada pode sem Deus. E aí você levantou essa questão, né, da nossa... E eu também vim refletindo sobre isso, dessa nossa relação com Deus e a nossa relação com Jesus. E falar que Jesus é muito sábio nas suas colocações chover no molhado, né? Mas ele vem trazer, ele vem levantar essa questão, né? O quanto que a gente se preocupa na nossa vida e talvez eu seja um pouco repetitivo nessa fala, mas que para mim é muito interessante, muito importante, não só vivenciar, mas como entender como que eu posso trazer a presença de Jesus na minha vida, né? Para que dentro daquilo que eu faço hoje, dentro daquilo que eu faço agora, na minha encarnação, eu possa vivenciar nessa oportunidade, né, da criação, vivenciar as leis e vivenciar o amor do Cristo. Porque ele fala sobre isso no texto, né? Peraí que fechou aqui. Eu estou lendo sobre o Evangelho a tradução de Haroldo, então fica um pouco diferente daquilo que você falou. Mas ele fala muito isso, ele fala muito sobre o vivenciar aquilo que ele traz para a gente. E vivenciar aquilo que Deus oferece para a gente. Quando o Emmanuel fala aqui que o homem nada pode sem Deus, eu acho que a gente não entende muito bem isso, amor. A gente não entende que tudo que eu posso... E depois ele vai falando aqui, eu quero tentar ler um pouquinho, mas ele vai falando sobre isso. A gente ainda não tem a capacidade de entender o que é viver em Deus. E o que eu posso e o que eu não posso sem Deus. Então, quando eu falo assim, nossa, tudo... eu acredito, eu confio, eu entendo a presença de Deus na minha vida, muitas vezes a gente só fala isso da boca para fora, porque a presença dele passa pela nossa vivência, passa pelo aquilo que eu faço da minha vida. E viver em Deus e viver em Jesus passa também por isso. Né? O viver em Jesus e colocar na minha vida tudo aquilo que ele pede, tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele quer, para que eu realmente sinta a tua presença, é muito mais do que eu falar, é muito mais do que a minha ação. É você adentrar realmente aquilo que o Evangelho pede e buscar na minha vida, buscar nas minhas atitudes, ter essa presença cada vez mais real, mais viva, mais intensa de Jesus, mais
intensa da espiritualidade, mais intensa dessa presença de Deus. Para que quando eu falo, eu exponha essa frase, onde tudo está em Deus, tudo é em Deus, tudo vive em Deus, e eu não posso nada sem Ele, eu realmente consiga entender o que é o que é esse viver. Eu não sei se eu estou conseguindo expor aquilo que eu refleti sobre essas primeiras considerações. Mas eu achei muito importante, muito interessante essa colocação de Emmanuel, onde o homem nada pode sem Deus. Eu acho que a gente ainda não tem tanta competência para entender isso, que a gente não pode nada se a gente não tem Deus na nossa vida. Eu acho que a gente ainda se considera um ser soberano enquanto encarnado, e o orgulho bate muito na porta e fala assim, não, você pode, né? Deus é aquela pessoa que está lá, afastada, e sim, você pode. Eu acho que o ser humano ainda se sente muito soberano a Deus e achando que essa é simplesmente uma frase, e que sim, eu posso, né? Eu sou encarnado, eu vivo na matéria. Então, a presença de Deus na minha vida, ela não é tão importante. E aí, quando você começa a entender o porquê de tudo, né? Como que Deus está presente na minha vida? E como que Jesus, seu filho, né, seu filho maior, veio até nós, trouxe todas essas informações. E como é que eu posso viver em Jesus para que eu possa sentir a Deus na minha vida? Eu acho que é uma colocação muito interessante de Emmanuel aqui sobre essa passagem. Não sei se eu divaguei muito, não sei se eu consegui complementar alguma coisa, mas eu achei muito interessante essa sacada aqui de Emmanuel. Com certeza. A questão de Deus na nossa vida, isso independe. Bom dia, boa noite, Mal. Seja bem-vindo. Independe da nossa vontade, né? Ah, eu não tenho Deus na minha vida. Não, você tem Deus, porque Deus é a fonte criadora de tudo e nós estamos regidos pelas leis divinas, né? Então, a pessoa pode não ter um senso de religiosidade, um senso de paternidade celeste, vamos assim dizer, mas que Deus está presente em tudo, né? A questão que eu vejo é assim, pelo orgulho, por conta do orgulho, o homem exclui Deus da equação da vida dele, né? Ele acha que ele é autossuficiente, que ele tem o controle da sua vida e às vezes até daqueles que o rodeiam, e ele tem tudo ali na sua estratégia de vida e de planejamento de tudo, porque tem gente que planeja absolutamente tudo e que Deus está fora dessa equação. Então, quando Emmanuel traz o homem nada pode sem Deus, é nos lembrando que, se for da vontade divina que eu desencarne hoje, essa noite, eu vou desencarnar. Nada vai impedir. E da mesma forma, se for da vontade divina, aquela pessoa que foi desenganada pelos médicos, pela medicina aqui da Terra, e que não tem absolutamente nenhuma probabilidade, apenas a do milagre, entre aspas, né? Que os médicos, às vezes, né, mal, os médicos falam assim, ó, fizemos o possível, agora está na mão de Deus, né? Se o médico for um pouquinho espiritualizado, né? Então, nessa situação, aquela pessoa, se for da vontade de Deus, ele vai ser curado. E ele vai ter postergado aí alguns anos, um período X aí da sua existência, né? Então, para a gente imaginar que tudo realmente é empréstimo, que tudo realmente é temporário. O corpo que temos é temporário, a casa que habitamos, os bens que possuímos, os parentes que estão conosco agora nessa jornada também estão de passagem. Daqui a pouco retornamos ao plano espiritual, ao renascermos, já teremos papéis diferentes ali, não mais mãe e filho, não mais marido e mulher, não mais, né, irmão e tio e etc. Teremos papéis diferentes, apesar dos laços afetivos serem os mesmos, né? Então, nos mostra, assim, essa frase que o Emmanuel trouxe, que o homem nada pode sem Deus, independe da vontade do homem.
O homem pode acreditar em Deus ou não, ele pode ter Deus na sua vida ou não, Deus está na vida dele e Deus rege todo o universo, né? Então, é uma lição assim, é um puxão de orelha que nos mostra que nós podemos traçar o caminho mais difícil. O GPS está dando assim uma rota bem linear para chegar ao destino. E aí a gente, com a nossa rebeldia, quer fazer curva, quer ir para lugares pantanosos, quer ir para lugares em que o carro vai atolar, vai ficar sem sinal de internet. Nós estamos assim buscando caminhos muito tortuosos, né? Apesar do GPS estar indicando ali o caminho mais reto. E a humanidade ainda insiste, né? Você fala assim, não, mas isso não existe agora, as pessoas já estão mais conscientes de si mesmas, as pessoas já estão buscando uma espiritualização. Quisera, né? Se você for pensar assim, ainda é uma minoria. A grande maioria dos encarnados aqui no planeta estão vivendo assim essas questões assim muito mais do momento, muito mais de atender às necessidades do corpo do que ter essa conexão com o Pai e entender que tudo é temporário, né? A matéria é temporária. A matéria ela só existe para auxiliar a evolução do espírito. Então, ela é temporária também. O que permanece é o ser consciencial, é a inteligência do universo, que é o espírito individualizado ali, né? Então, eu acho muito engraçado quando as pessoas se dizem assim muito autossuficientes, né? E tiram Deus da equação. E engraçado no sentido curioso, não de ser engraçado, né? No sentido curioso assim. Ou então aquelas pessoas, e quando eu falo aquelas pessoas, nós, né, em momentos, porque nós oscilamos, nós temos momentos, isso foi falado no estudo, né, a gente começou a fazer um estudo ontem da Gênese, com um grupo super bacana, online, e o mediador estava falando sobre a questão dos espíritas, né, e da qualidade, né, da classificação dos espíritas. Aí ele falou daqueles exaltados, né, que veem espírito em tudo, tudo culpam os espíritos, se tá com a dor de cabeça é obsessor, se tropeçou também foi obsessor, se qualquer coisa é espírito, né? Então são aqueles exaltados, aqueles que são espíritas imperfeitos, que têm o conhecimento da doutrina e que não conseguem ainda interiorizar no seu dia a dia, fazer-se melhor através de um trabalho no bem, por exemplo. Às vezes fazem o trabalho no bem, mas não trazem aquilo para reflexão. E o espírita cristão, que é o que todos deveríamos almejar ser, que é exatamente aquele em que busca realmente esses ensinamentos de Jesus na prática. Beleza, isso aí Kardec classificou assim. E aí o João, o mediador, pegou e falou assim, eu achei super interessante. Ele falou assim, acontece que a gente oscila. Tem vezes que a gente dá um de exaltado. Você fala assim, nossa, olha aqui, e vê espírito em tudo e acha que tudo está movido em volta daquilo ali, e de repente você se equilibra um pouquinho. Não, não é assim. A doutrina explica direitinho e tal. Aí você vai para o espírito imperfeito, assim, de repente você assiste uma palestra, você lê um livro que te eleva. Aí você fala assim, nossa, aí você passa alguns dias imantados naquela energia benéfica ali daquela palestra, aquela pessoa tocou seu coração, e aquele livro foi fundo assim, e você vira um espírita cristão assim por algumas horas, por alguns dias. Aí depois você oscila de novo, vai para o imperfeito e tal. Então a gente não é linear, né? A gente tem que entender que a gente é imperfeito muito ainda e que a gente vai oscilar. Mas o importante, o que que é? O importante é você mirar no alvo e falar assim: não, eu quero ser todos os dias espírita cristão. Eu quero ir abandonando aos poucos o espírito imperfeito, que é aquele que sabe a doutrina
de cabo a rabo, mas que na hora do testemunho, na hora em que alguém te chama a ter uma paciência, você quer esganar, e você quer, né, a baba até escorre assim, você se controlar, você calar, você respirar, entendeu? Então, assim, a gente oscila. Então, da mesma forma, em tudo, né? Então, essa questão da presença de Deus, e que Jesus fala, assim, nesse capítulo, né, sobre a questão do crer, e ao mesmo tempo de não o seguir, de não ir ao seu encontro, né, como está no, no versículo aqui, deixa eu ver se é o 23. Não, não é o 23. Tá, daqui a pouco eu vou achar. Então é isso, assim. Deixa eu passar para você enquanto eu acho a. Ah, Tranquilo. tá. Ele coloca assim, ó. Não, é exatamente o que é o versículo da live, que é aquele que fala: em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, né? A gente já vai compreender. Agora, o que que é essa vida eterna? O que que é essa compreensão, né? Então, aí agora a gente vai refletir nesse sentido. Pode falar. Eu só queria falar sobre qual que é esse versículo que você leu, mano? Perdão. Esse é o 24, que é 24. o que a gente tirou o tema da live. Eu só vou passar um pouquinho ele para frente, porque aí depois a gente volta, se você me permite. Baseado um pouquinho no que você estava falando agora, que me chamou a atenção. Eu estava lendo, nada que eu estava lendo e acompanhando o estudo aqui, no João 5:29, que ele fala: sairão os que fizeram coisas boas para a ressurreição da vida, os que praticaram coisas malévolas para a ressurreição do juízo. E aí você estava falando sobre essa questão do espírita, né, do estudo de ontem, mas aí quando eu li esse versículo, eu falei, meu Deus, como é que a gente não entende isso, né? Como é que a gente não entende essa questão? Porque Jesus é muito repetitivo nas suas falas, né, em relação à prática do bem, ao amor, ao que você vai colher daquilo que você planta aqui. E aí, na hora que eu estava lendo, e é uma reflexão minha, evidente, eu falava, meu Deus, onde que eu não entendo isso, né? Onde será que, gente, o ser humano não entende essa questão? Que fizeram coisas boas para a ressurreição da vida, os que praticaram coisas malévolas para a ressurreição. Quer dizer, tudo que você está fazendo na tua encarnação, uma hora a conta vai chegar, uma hora você vai prestar conta sobre isso. E por quê? E por que que a gente não entende isso, essa questão de fazer as coisas boas, né, para que a gente tenha. E aí, no texto do Pão Nosso, no último parágrafo, no penúltimo parágrafo, na verdade, no último parágrafo, o Emmanuel fala assim: haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vidas novas e os maus em nova condenação decorrente da criação reprovável deles mesmos. Praticamente explicando, né, aquilo que o Jesus vem falar. Então eu achei muito interessante essa questão, isso eu me pego em vários momentos do Evangelho quando a gente estuda e a sequência é sempre a mesma da fala de Jesus, né? E Emmanuel vem falando sobre isso, né? Os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em nova condenação. Ou seja, né? Tá tudo dentro, tá tudo na nossa mão, tá tudo que a gente faz na nossa vida vai chegar uma hora que a gente vai prestar conta. E por que não fazer coisas boas? E por que não irradiar boas energias? E por que não trabalhar no bem? Para que a gente tenha, ó, lógico, muito fácil falar, Renato, muito fácil a gente ler e entender que tem que ser aplicado, e a gente vive na matéria, e todo aquele conceito que a gente vem trazendo, mas eu acho que a gente não pode mais se apegar a tudo isso, se apegar a isso. Então, isso é viver em Deus. Para mim, isso é viver em Deus. Isso é sentir a presença de Deus. É saber que tudo bem, eu vivo no desequilíbrio, eu vivo na inconsistência, eu vivo num mundo de provas e expiações,
Mas eu acho que, principalmente, né, o espírita se apega muito a esse ponto, né? A gente se apega muito a. Eu vivo nesse mundo, eu vivo no mundo da matéria, eu vivo no mundo de provas e expiações, então eu tenho dificuldade da prática do bem, do amor ao próximo. Mas será mesmo? Será que eu estou fazendo realmente para por merecer? Será que eu estou me fazendo esse trabalho de uma maneira exaustiva, todo dia, tentando me melhorar, tentando criar a minha própria evolução, tentando criar o meu próprio mecanismo de evolução dentro da minha pequenez, dentro da minha imperfeição, que tudo bem, tem que ser levado em consideração. Mas será que realmente eu estou fazendo tudo isso para que eu tenha essa ressurreição da vida, para que eu tenha essa vida nova, plena, melhor? Porque a nossa vida é regrada nisso, né? Eu faço coisas boas na matéria porque eu quero ter resposta boa. Então, quando eu vivo na matéria, eu vivo assim. Mas quando eu penso além da matéria, quando eu penso em espírito, quando eu penso em Jesus, em fazer da maneira que Jesus pede, eu não levo isso em consideração. Não sei se eu estou conseguindo me colocar muito bem. Então, eu aplico esse conceito quando as coisas são voltadas para a matéria. E aí eu faço bem porque eu sei, eu faço alguma coisa porque eu sei que eu vou ter um benefício bom para mim. Então eu tenho essa aplicação, só que eu não tenho essa aplicação na vida verdadeira, por assim dizer, na vida real, que é a vida em espírito. Porque quando eu aplico isso, quando eu tenho a capacidade, o domínio, ou pelo menos a tentativa de ter o domínio da aplicação daquilo que Jesus pede na versão da vida real, na versão da vida em espírito, eu consigo ter essa evolução e eu consigo pelo menos almejar ter essa vida nova e não ter essa vida condenada, essa que ele fala aqui, né, a prática malévola para a ressurreição do juízo, e aí Emmanuel coloca aqui, né, dessa questão da condenação, quer dizer, você vai pagar por aquilo que você fez. Então, eu acho que a minha reflexão, e aí depois eu volto para o versículo que você estava falando, mas eu achei muito interessante isso, né? E aí eu me peguei pensando nisso. Por que que a gente aplica tudo isso na nossa vida material? E aí, quando a gente entra em reflexão da vida verdadeira, né? Da vida real, parece que tudo fica muito mais difícil, né? Parece que fala assim, pô, mas aí eu não consigo, né? Eu não sou tão evoluído, eu não sou Jesus, eu não sinto a presença de Deus. Quer dizer, a gente encontra mecanismos para que eu não consiga, ou para que eu não queira aplicar tudo isso e ter uma vida boa, ter uma vida nova, ter uma vida plena, né? Ou pelo menos a construção dessa vida plena. Então, a gente tem que entender que a evolução é muito gradual e ela não dá saltos. Quiséramos nós se a aquisição do conhecimento fosse suficiente, né? A compreensão do todo fosse suficiente para a obtenção aí dessa vida plena, né? Porque se fosse assim, com o conhecimento que já temos, e já temos de bastantes encarnações aí, já teríamos chegado lá, né? Então não é bem assim, não é bem nesse ritmo, né, que a gente gostaria, né? Eu mesmo gostaria, né? Tipo assim, poxa, mas é tudo tão lógico, é tudo tão quase cartesiano assim, e a gente fica patinando tanto, né? Dessas coisas malévolas, às vezes vem uma palavra assim que foge um pouco do nosso vocabulário do dia a dia, e a gente pensa que as coisas malévolas são coisas absurdas, são assim, absurdas para nós hoje em dia, né? Tendo em vista que muito provavelmente já praticamos essas coisas em outras encarnações. Então, de assassinatos, de corrupção, né? De aquelas coisas de tramas e para interesses pessoais, mesquinhos, né? Então já fizemos tudo isso e achamos na época absolutamente normal que todos faziam e era a lei da selva, assim, né? De tipo assim, não, o mais esperto, né? O mais vai sobreviver, né? A questão assim de
adaptação ao meio, né? Se a pessoa se adaptou bem ali a enganar o outro, a tirar proveito e tal, ele se destacou, a sociedade até reverencia, né? Nossa, a pessoa ali é rico e tal. A riqueza veio de fontes escusas, mas não interessa, né? Ele está numa posição de poder e tal. Então, e aí a gente pensa nesses atos malévolos aí, pensando nessas coisas grandiosas, mas trazendo para a nossa encarnação hoje, o que que eu poderia listar como um ato malévolo na minha vida pessoal? Por exemplo, guardar um pouco de mágoa, não conseguir transpor, não conseguir fazer o que Jesus me pediu em relação à mágoa, que é não guardar, perdoar, conversar, dialogar com a pessoa, se possível, esclarecer, reconciliar, transformar o ódio em amor. Olha quantas recomendações de Jesus numa ação, que é guardar a mágoa. É um ato malévolo, é um ato em que eu vou estar me afastando, é um ato em que eu vou estar acumulando. Eu trouxe um texto de Sheila, muito famoso esse texto, chama Pontos Mortos, muito pertinente ao tema da noite. E eu guardando uma mágoa, eu tô deixando um ponto morto ali no meu espírito, né? Então, se eu for somar todos os pontos mortos que tem em mim, realmente eu não consigo, na minha condição hoje, atual, me ligar a Jesus da forma que eu gostaria, da forma que eu já compreendi, me ligar a Deus, sentir o seu amor perene por nós, por mim, o seu amor infinito por essa pessoinha aqui que vos fala, né? Então, a minha limitação não permite. Então, a gente tem que entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas tudo é gradual, tudo é paulatino mesmo, né? Então, a minha compreensão hoje já é muito avançada comparado a essas outras encarnações em que eu vivi e que eu me deleitava no crime, né? Então, hoje já tenho uma compreensão da moral muito mais apurada, porque há pouquíssimo tempo atrás a questão da moral era tipo assim, do que os outros veem. Se os outros estão te vendo que você é boazinha, que você na sociedade passa, faz um papel ali de matrona, né? De uma pessoa respeitável aos olhos da sociedade, dentro de casa, sob quatro paredes ali, não interessa a ninguém, né? Tem até um ditado antigo, mas que ainda é atual, que é um absurdo, que fala briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Quer dizer, tá em quatro paredes ali, eles que se resolvam. Não é bem assim. Teve agressão, teve intimidação, tem que se chamar ajuda sim, né? Então, é uma questão muito assim do atual, né? A minha moral hoje é um pouco melhor da que foi ontem. Então, é gradual, é uma coisa assim que vai avançando. Então, às vezes a gente lê um texto e fala assim, né, dessa questão de atos maléficos e tal, e você imagina uma coisa e você fala, não, eu não tenho atos maléficos, eu sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa que vive a minha vida e tal. Mas se eu for colocar uma lente de aumento aí, no que tem no meu coração, no que tem desses pontos mortos em mim, você vai identificar que são milhares, são muitos, né? Então, a gente tem que ter a visão correta da fala de Jesus. E essa visão correta, ela exige de nós um autoconhecimento, né? Exige de nós uma autoanálise. E essa autoanálise normalmente é dolorosa, normalmente a gente não quer fazer. Normalmente a gente quer olhar o que os outros acham da gente, né? Ah, todo mundo me acha isso, que legal. Então eu vou me achar também. E pronto. E não vou olhar para dentro de mim. Aí eu vou estar perdendo a oportunidade de estar identificando, né? Esses pontos mortos que têm que ser trabalhados, né? Então, muito cuidado quando a gente lê a fala de Jesus, a gente tem por conta do nosso orgulho, por conta do nosso ego, né, muito grande assim,
a gente tem a tendência perniciosa a achar que fulano é mal, fulano faz isso, e ficar nomeando aí, julgando as outras pessoas, encaixando no texto evangélico, sendo que o texto evangélico é para mim mesma, não é para ninguém não, né? Então só essa atenção aí que às vezes a gente corre nessa armadilha, a gente cai nessa armadilha aí de achar que é para o outro, e não é, é para nós, né? Então, a gente tem que o homem nada pode sem Deus, né? Nos colocar no nosso lugar, com humildade, como aqueles filhos ainda muito imperfeitos, que têm muito ainda a reparar, muito ainda a se corrigir, muito ainda a pedir perdão, muito a ser perdoado, muito a reconciliar, né? Se a gente for pensar assim, não tem ninguém nessa encarnação que quando eu penso, meu coração dá uma estremecidinha assim pro lado ruim. Eu gosto de todo mundo, todos para mim são afetos. Se você for olhar com cuidado, você vai ver que não. Você vai ver que tem pessoas que você não suporta, tem pessoas que você não tem afinidade, tem pessoas que você quer distância, né? Então, mas eu vou deixar o texto para o final para a gente fazer a reflexão final. Pode falar. Não, pode prosseguir. Eu ia falar do 24. Que? Não entendi. Não, pode prosseguir. Você só complementou o que eu falei, pode prosseguir para a próxima reflexão. Ah, então tá bom. Olha, eu usei como fonte de pesquisa hoje o Novo Testamento, interpretado versículo por versículo do Champlin. E ele vem trazer uma coisa bem interessante sobre esse versículo 24, que é esse que fala, né, da questão da morte à vida. E ele fala assim: a união permanente entre o pai e o filho com F maiúsculo, referindo-se a Jesus, permite que a fé posta no pai seja ao mesmo tempo fé posta no filho. Então, tudo que Jesus está falando ali é que o pai o enviou. Então, se crê no pai, também crê nele. Se não crê no pai, também não crê nele. Então, essa fé posta é colocada em Deus e é colocada nele próprio. E aí ele vem falar na conversão. Essa conversão é uma conversão no sentido do mal para o bem, no sentido de buscar a luz, não de nada religioso, não. Então ele fala assim, a conversão é constituída pela fé e pelo arrependimento. E esses elementos conduzem à regeneração. Então, quando você trabalha a sua fé, e eu entendo que nesse sentido que ele colocou aqui, essa fé é a relação com Deus, é o seu entender com Deus, tipo assim, sabe? Como você conduz a sua vida em relação a Deus. E a gente já falou isso em outras vezes aqui, né? Que eu pessoalmente gosto muito de entender as pessoas que me cercam, observando a relação que elas têm com Deus, porque isso diz muito sobre as pessoas. Isso diz muito. E às vezes nem a própria pessoa sabe disso, né? Então, essa questão da fé e o arrependimento. Quando você se arrepende, quando você entende que você cometeu um erro, e você realmente se arrepende daquele erro, e você é tomado por essa fé que te coloca em contato com o Pai, e você automaticamente cai de joelhos, né? No sentido assim, nossa, eu errei. E você pede perdão a Deus assim, mas na verdade você não ofendeu Deus, né? Deus não está ofendido com a sua falta. Deus quer te ajudar. Deus vai te dar as ferramentas ali para você se reerguer e aprender a seguir as leis divinas, né? Ele como pai amoroso, educador que é. Então, esse arrependimento e essa fé, segundo o Champlin, conduzem à regeneração. A regeneração do ser. O que é regenerar? O que é você tem um tecido que está adoecido,
ele está ali tomado ali de micro-organismos, ele está ulcerado ali, e esse tecido vai se regenerar. Ele vai fazer o quê? Ele vai sanar. Ele vai, as células boas vão crescer mais que as células que estão doentes, aqueles agentes causadores ali da doença, e vão suprir, vão superar aquelas doentes e vão regenerar completamente aquele tecido. Então, ele está falando que essa fé e o arrependimento, e entenda-se também com a ação, né? Vai fazer essa regeneração. E aí ele coloca: o homem regenerado possui a vida eterna, desde o instante que foi regenerado. Lembra do ladrão? Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Um revoltado, só xingava. O outro arrependido. E ele começou a conversar com Jesus. E Jesus viu no seu coração o seu arrependimento. E aí, ele prometeu o reino dos céus antes do anoitecer. Quer dizer o quê? Que no desencarne dos dois ali, Jesus o conduziria ao reino dos céus. E aí você fala, nossa, mas é um ladrão, é uma pessoa que em vida cometeu vários delitos, foi condenado à crucificação, então entende-se que os seus crimes foram bárbaros, né? Talvez, não sei. E aí Jesus o leva. Aí até na semana passada eu trouxe um texto do irmão X, que está no livro Estante da Vida, capítulo 40. Ele é intitulado Por que, Senhor? É um diálogo de irmão X no plano espiritual com Nicodemos, aquele espírito que conversou com Jesus sobre a questão do nascer de novo, né? E Jesus vai explicar de uma forma assim sobre a reencarnação. E aí, Nicodemos estava com muitas dúvidas. Jesus já tinha desencarnado, mas ele ainda estava aqui na Terra em corpo espiritual. Eu falei isso semana passada, né? E uma das dúvidas foi essa: Senhor, como que o Senhor leva para o reino de Deus, o reino dos céus, o ladrão que o Senhor foi crucificado com ele? Como assim? E aí Jesus fala: realmente eu levei, mas eu só não falei para quê, né? Então, ele levou, e aí aquele espírito teve toda a condição de quê? De enxergar os seus pontos mortos, de enxergar tudo aquilo que ele cometeu de equívoco nas suas encarnações e se regenerar, se preparar para uma próxima encarnação, né? Então, aí você entende a misericórdia divina. Então, isso é muito bonito, né? Então, ele fala que o homem regenerado possui a vida eterna desde o instante em que foi regenerado. Ele se arrependeu, ele entendeu, ele ali já modificou as suas células, a sua frequência vibratória já está diferente, porque ele já está buscando a luz, visto que nele já veio habitar o espírito da vida. E assim como uma possessão presente, ele já passou da morte, o que é dito literalmente nesse versículo, porquanto a morte é vista aqui como ambiente espiritual em que ele antes habitava. Então, assim, esse espírito que se arrepende, ele automaticamente sai da morte à vida, né? Que é exatamente o versículo que ele fala, mas já passou da morte para a vida. Então, assim, a reflexão é uma das reflexões. Estamos vivendo a vida plena ou estamos ainda mortos em vários quesitos, em vários assuntos que incomodam, que são trabalhosos para nós? Nós estamos vivendo uma falsa vida, né? Uma vida que não é perene, que vai encerrar aqui com a matéria? Ou nós estamos vivendo uma vida plena, que ao desencarnarmos continuaremos como somos aqui agora e não sofreremos um choque, um baque enorme ao chegarmos do outro lado, né? Então, essa é a reflexão. Deixa eu ver o que o Mal colocou aqui. Temos que não, peraí. A fé em Deus nos modifica a todos e nos permite eliminar uma infinidade de comportamentos viciosos e nos regenera,
permitindo a manutenção da nossa vida plena espiritual, com certeza. E essa fé, ela vai sendo alimentada. A cada amadurecimento do espírito, a cada boa ação feita de coração, a nossa fé vai sendo alimentada e a nossa confiança em Deus vai sendo aumentada também. Então, é uma coisa que a matemática não explica, porque de repente podemos dar um salto em fé. De repente, uma experiência dolorosa aqui na Terra pode nos eliminar os véus assim, dos olhos e a gente vai ter uma compreensão de Deus. A compreensão nossa de Deus ainda é muito ínfima, quase que pré-histórica ainda, né? Do que eu entendo que Deus possa ser. Mas mesmo assim, as experiências vão nos revelando aí uma maior intimidade com o Pai, né? Eu acho lindo isso. Eu acho lindo isso. Aí o Mal continuou falando assim. A fé em Deus. Ah, tá, peraí. Temos que aprender a viver no plano físico humano e também temos de nos preparar para a morte do corpo físico, nos arrependendo e nos regenerando para a vida plena, eterna. Então, é isso mesmo, né? Então, assim, viver. Como que é viver com V maiúsculo aqui na Terra? É viver entendendo que somos espíritos imortais, que as situações são passageiras, que as situações vêm ao nosso encontro atraídas por nós mesmos. Nossa, mas não aconteceu com ninguém, aconteceu comigo. Tipo assim, fui sorteado. Não, você não foi sorteado. O seu magnetismo atraiu aquela experiência para a sua própria cura, porque o espírito pulsa a cura. Ele quer ser curado, mesmo sem ele saber que ele quer ser curado. Então, experiências acontecem para que sejamos curados. Só que aí a maioria delas ainda são experiências dolorosas. Aí você fica reclamando, né? Aí depois que passa, você fala assim, nossa, passou. Nem acredito que eu consegui superar, nem sabia que eu tinha tanta força, tanta determinação. Que legal! Aí você olha para si mesmo e nessa hora você se dá estrelinha, né? Não só de crítica, mas a gente vive de estrelinha também. Você olha e fala assim: nossa, que bacana, né? Que eu consegui superar aquela situação que eu achava que eu não ia ter forças para, para superar e superei, né? Claro que a gente não está sozinho, a gente tem os amigos aqui que nos amparam, e não só fisicamente, né, energeticamente, orando por nós, e também os amigos espirituais, né? Eu costumo falar que sem o amparo espiritual, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu me equivoco, eu me atrapalho, eu caio com as minhas próprias pernas. Sabe quando o jogador de futebol, assim, inexperiente, vai dar um drible, ele cai? Eu seria dessa forma. Mas o amparo de Deus é tão grande que ele não me deixa cair, né? Ele me sustenta ali, né? Mas chega uma hora que eu ainda quero cair, né? Eu falo assim, não, não, eu vou ir lá e caio, dou uma escorregada, né? Acontece também. Então, é um pouco isso. Agora eu vou dar a pausa para você falar, porque eu já falei bastante. Em relação a essa passagem, e remete ao tema da live, eu acho que a gente, fazendo uma reflexão da vida, do nosso dia, né? Eu acho que a gente sempre escolhe se a gente quer viver mais ou se a gente quer morrer mais ao longo da nossa encarnação. Evidentemente que é uma maneira de dizer, né? Você pode ganhar ou você pode perder mais a tua vida, dependendo daquilo que você emana de sentimento. Então, se a gente soubesse, e aí o Mal pode me ajudar por conta de ser médico, mas se cada pessoa soubesse os sentimentos de culpa, de dor, de raiva, de orgulho, de vingança, ou seja, todos aqueles sentimentos ruins que estão enraizados em nós ainda, né, pretensão muito grande. A gente fala, não, eu não sinto raiva, não, eu não tenho, não quero me vingar, não, eu não sinto dor ou culpa por muita coisa. Os sentimentos ruins que a nossa vida
a gente oferece, na verdade, para a nossa vida, né? O quanto que isso machuca, o quanto que isso ele vai fazendo com que a nossa energia vai baixando, com que a nossa luzinha vai ficando fraca, que a gente vai, entre aspas, morrendo diariamente. E, em contrapartida, quando a gente tem o perdão, quando a gente tem a caridade, o amor, a benevolência, quando a gente consegue minimamente viver com esses bons sentimentos no nosso dia. Então, o que que eu posso? Eu levantei, o que que eu posso fazer? Eu posso viver mais ou eu posso morrer mais no meu dia? O que que eu, qualquer escolha que eu faço, para mim tudo sempre é uma questão de escolha de livre-arbítrio. Então eu posso escolher no meu dia se eu vou ter mais vida ou se eu vou ter menos vida, vai? Não vou colocar a morte, mas se eu vou viver mais ou eu vou viver menos, se eu vou dedicar a minha encarnação naquele momento, naquele dia, para ter uma vida mais plena dentro das minhas possibilidades, ou se eu vou viver uma vida não tão plena, buscando me enraizar e focar em sentimentos que destroem o meu corpo, que destroem né, os meus pensamentos, que destroem a minha, a minha rotina naquele dia. E aí lá no final do dia, fazendo aquilo que a gente sempre fala, né, passando aquele scanner diário, e aí, o que que eu fiz? Então eu acho que, de novo, evidentemente, que é uma reflexão minha, eu posso ir da morte à vida todos os dias. E eu posso escolher o que que eu vou fazer. E ao longo da minha encarnação, quando eu coloco isso na balança ali, no final, o que que eu tive mais? Qual foi a minha sensação? Qual foi qual foi o resultado final da minha prova, da prova da minha vida? Né? Quando eu chego lá no final, eu vou estar aprovado ou vou estar reprovado naquilo que eu fiz? Então, eu lembro, eu não vou lembrar agora qual foi a colocação, mas eu citei uma vez numa live aqui, um vídeo que eu vi, é, já era um podcast, e a moça perguntava para a entrevistada, se você tivesse 1 milhão no teu dia, o que que você faria? Só tem aquele dia. Você tá lá, eu ia fazer isso, ia fazer aquilo, blá, 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 e fazer um monte de coisa. Ela falou, então, você tem uma vida inteira para viver, você tem um dia inteiro para viver. Supondo que você só tem esse dia, nada mais. Acabou. De amanhã não tem mais nada. O que que você faria da tua vida? Lógico que é um pensamento difícil de fazer, né? Porque é tanta coisa, mas quando você coloca esse pensamento, só vem coisas boas, só vem atitudes boas, não vem nada de ruim. Você não vai nada, nada vem na tua cabeça desses sentimentos que norteiam muito a nossa vida, né? Que te leva para a escuridão, te leva para a dor, te leva para energias baixas, enfim. Você sempre vai pensar em coisas boas. Então, eu acho que a gente pode simplesmente escolher aquilo que a gente quer viver. Não é fácil, realmente não é, mas é uma prática diária que tem que ser feita. E quando a gente consegue viver um pouquinho de perdão na nossa vida, um pouquinho de amor ao próximo, um pouquinho de caridade para com o próximo, né? O auto-perdão, o autoconhecimento. Quando a gente consegue minimamente viver dentro desses bons sentimentos, dessas virtudes que a gente pode trabalhar diariamente na nossa vida, na paciência, enfim, a gente consegue viver um pouco mais, a gente reequilibra a nossa vida, a gente ganha um pouquinho de energia ali, a bateria ela é recarregada um pouquinho para que a gente tenha uma vida mais plena. E evidentemente que vida plena a gente conhece, a gente sabe que encarnado a gente consegue manter essa vida plena de uma certa forma, lógico, não é a plenitude divina, não é a plenitude que Jesus oferece para a gente, mas eu consigo, eu consigo ser feliz, eu consigo ter uma vida boa, eu consigo praticar tudo isso. É uma questão de escolha. E a gente, evidentemente, é o que você falou, né, amor? A gente pode escolher uma linha reta para chegar bem até o final, ou eu posso escolher um caminho tortuoso, um caminho de dificuldades, um caminho onde eu vou ter problemas. E eu, normalmente, Renato, a gente sempre escolhe, eu escolho o caminho mais difícil. E aí depois eu volto para a reta, aí depois eu entro de novo no meio do mato, aí eu volto para a reta, eu volto para o caminho. E é isso que é, a vida é assim. Mas contanto que eu entenda qual que é o meu percurso, eu entenda qual que é o meu motivo, eu entenda qual que é o meu objetivo. O meu objetivo tem que ser sempre as minhas virtudes, trabalhar essas virtudes, trabalhar esses bons sentimentos. E não
me voltar para aquilo que me leva a, entre aspas, a morte, né? Então, eu penso muito isso, né? A gente pode ir da, da morte para a vida no mesmo dia. E aí, no final lá da minha encarnação, como é que tá a balança? Como é que está sendo pesada essa balança aí? Será que eu tô, no final das contas, mais vivo ou mais morto na minha encarnação? Eu acho que é uma reflexão muito interessante de se fazer. É, com certeza. Fica a reflexão aí, né? Será que a gente está mais vivo ou mais morto nessa encarnação? O Mal veio trazer aqui aquela pesquisa que já vários pesquisadores já fizeram, né? Com a molécula, com a água, né? De falar palavras boas, benéficas, e a outra falar palavras de ódio, né? De desesperança. E ao levar ao microscópio, né? As moléculas, elas se arranjaram, aquelas que foram bombardeadas assim com palavras benéficas, elas estavam muito harmônicas, né, entre si. E as outras estavam com aparência muito estranha, né, bem horrível mesmo. Então, isso aí, você pensa, aí ele está falando, né, que o nosso corpo, ele tem 70% de água, né? Então, as nossas palavras e pensamentos atuam diretamente em nós, né, e nos deixam saudáveis ou adoecidos, né? Então, se formos pensar nisso, podemos ser médicos de nós mesmos, né? No sentido de manter a nossa saúde com bons pensamentos, com boas palavras, a entonação da voz. Eu sempre falo isso, né? Ah, você vai conversar com a pessoa, tá falando um assunto meio delicado. Usa uma entonação mais carinhosa ainda naquele momento, para a pessoa se sentir acolhida. É uma coisa chata que vocês estão tratando, mas nesse momento coloca mais ainda atenção para que a energia possa fluir de uma forma boa, né? Então, assim, o que está munido ali por trás das palavras, todas essas emoções e sentimentos aí, a gente consegue controlar. A gente consegue, a gente não é um cavalo disparado aí sem rumo, não. A gente é um ser inteligente e a gente consegue sim controlar os nossos sentimentos, as nossas emoções, calar. Às vezes você não vai conseguir emitir uma vibração amorosa, mas cala para não falar uma bobagem, para não cair num erro maior, né? Então, quantas tragédias aí não foram iniciadas, quantas guerras com uma palavra mal falada, né? E ainda, por outro lado, mais ainda interpretada pelo outro lado, e que deu uma ruptura aí de pensamentos e causou separações e causou guerras mesmo entre nações, né? Então, assim, que cuidemos desse patrimônio nosso, né? Que o verbo, ele é criador, né? Se o pensamento é criador, o pensamento é matéria, você pensou, você já está imantado naquilo ali que você está pensando, imagina o verbo, né? Então, as palavras devem ser muito cuidadosamente colocadas. E eu falo isso não é porque eu sempre coloco, não, pelo contrário, às vezes eu erro muito nessa parte. Mas a teoria a gente sabe, né? Aí chega aqui na live e a gente fala a teoria. E depois a gente quebra a cabeça durante a semana para tentar para tentar praticar um pouquinho o que a gente falou aqui na terça-feira. Para finalizar a live, hoje eu pretendo não passar do horário. Eu trouxe um texto do Espírito Sheila, que está no livro Passos da Vida, psicografado pelo Chico Xavier. Esse livro ele é composto de vários autores e a Sheila deixou essa mensagem muito famosa até. Acho que muitos aí vão conhecer quando eu começar a ler. Chama Pontos Mortos. Ela fala assim. Eu vou ler devagar e vou pontuar algumas coisas durante a leitura. Se
a presença de alguém te constrange a sofrer penosa impressão de mágoa, recorda que, nas vibrações desequilibradas a te impelirem para a inquietude, jaz um ponto morto. E ponto morto sempre entre aspas, ela colocou. Jaz um ponto morto do sentido, do sentimento, reclamando-te boa vontade para que se lhe extingua a perigosa existência. Então, foi o primeiro exemplo que eu dei lá atrás, falando sobre a mágoa, né? Se você teve esse sentimento com alguém e seu coração deu uma estremecida, cuida, porque aquilo ali é um ponto morto no seu espírito. Se a ofensa recebida foi impensadamente guardada por ti nas entranhas da alma, compelindo-te a lembranças aflitivas, não ouvides de que aí fizeste um ponto morto, exigindo-te reajuste. Então, a ofensa saiu da boca do ofensor. Então, o mal veio dele. Então, o mal não está em mim, o mal está no ofensor, certo? Só que se eu guardo essa ofensa no meu coração, eu estou colocando um ponto morto no meu coração. Então, compelindo-te a lembranças aflitivas, eu guardei, tá bem guardadinho, protegidinho essa ofensa. De repente eu lembro. Anos depois eu lembro. Aquilo me aflige, aquilo me magoa, aquilo me incomoda, me machuca. Aquilo é um ponto morto em mim. Então ela fala, não ouvides de que aí fizeste. Nós fizemos com a nossa ação. O ofensor falou, mas eu guardei. Então a ação foi minha, eu guardei. Fizeste um ponto morto, exigindo-te reajuste. Se a aversão te vence a tranquilidade ante a voz de um companheiro que se te apresenta menos simpático, aí surpreendes um ponto morto do passado, especulando por teu esforço na plantação da simpatia. Sabe aquelas pessoas que, assim, calada tá errada? Que você não suporta nem o tom de voz. Você não aguenta aquela pessoa. Aí aquela pessoa te dá uma aversão. Isso aqui, o espírito de Sheila está falando que aí é um ponto morto que vem do passado, porque não tem explicação dessa pessoa ter tanta antipatia, despertar tanta antipatia assim em você. Então eu devo estar evitando essa pessoa a todo custo? Não, assim eu não vou estar sarando aquilo ali, não vou estar curando aquilo ali. O que que ela fala? Esperando por teu esforço na plantação da simpatia. A gente tem que se esforçar para granjear em algum momento, assim, fazer uma amizade e diminuindo aquela aversão daquela pessoa. Porque se eu não fizer nada, nada será feito. Vai ficar no mesmo status. Então, tem que ter esforço. Então, a palavrinha desse parágrafo aqui foi esforço. Se encontras no trabalho um associado de tarefa de cuja cooperação desejarias prescindir à face do mal-estar que te impõe, aí possuis um ponto morto do caminho que precisa superar com a diligência do bem. É a mesma coisa, tem uma pessoa que está fazendo uma tarefa no bem, junto com você, faz parte lá da caravana, faz parte dos companheiros ali da tarefa. E essa pessoa te dá sentimentos ruins, essa pessoa te incomoda. Se você pudesse, você prescindia da presença dela, né? Você evitava a presença dela. É um alerta, é um sinal vermelho, que você também tem que tratar isso aí, de alguma forma. Você não vai chegar abraçando, beijando, mas você pode ir orando, pedindo ajuda a Deus para que aquela situação se desvencilhe, se apacente, né? Se alguém te penetrou a família em condições que te atormentam, suscitando-te pensamentos de animosidade, é que a bagagem de circunstâncias que trazes do passado, de passadas reencarnações, aí te oferece um ponto morto, solicitando-te suprimi-lo com aplicações de tolerância em auxílio do outro,
Não, em auxílio de ti mesmo. Então, se tem algum familiar ali que não desce, que é uma pessoa difícil, então ali é um ponto que tem que ser trabalhado com muita tolerância. É o que o espírito de Sheila está falando aqui, né? Porque a gente não sabe até quando vai durar. De repente pode melhorar. Tudo está nas mãos de Deus. Então, confiar, orar. Eu já passei por situações familiares em que eu achava que não teria solução nessa encarnação. E aí eu orei, entreguei na mão de Deus. De repente a coisa foi clareando. Sabe aquele dia totalmente nublado, que não tem, você não vê assim o céu de jeito nenhum, só nuvem? Meio que você não sabe nem se é dia, se é noite, tá aquela coisa tão densa assim, fechada. Eram situações assim que eu passei. E aí, de repente, você vai confiando, vai pedindo, aí vem uma brisa, vem um ventinho de levinho, começa a soprar a nuvem, de repente, pouquinho, devagarinho. De repente, eu vi uma frestinha assim do céu azul. E aí eu falei, gente, eu achava que essa situação ia para outra encarnação. E já Deus já está propiciando aí a reconciliação nessa mesma encarnação. Se em teu círculo de fé, quer dizer, num ambiente religioso ali, surge um irmão de ideal com quem te desarmonizas, tentando-te às vezes a abandonar os mais preciosos deveres para com os desígnios superiores que te presidem a tarefa, convence-te de que aí formaste um ponto morto, que é preciso afastar em teus exercícios de fidelidade aos compromissos assumidos. Então, às vezes, isso é muito comum no centro espírita, né? De repente, você se indispõe com uma pessoa, aí você tem um pensamento assim, eu vou largar, não vou fazer mais essa tarefa, tem gente que até sai do centro, né? Vou procurar outro lugar, isso aqui não é o meu lugar, e desiste. Não é para desistir. É para você perceber o que está acontecendo ali e com fé, com oração, com resignação e pouco a pouco tentando pedir a Deus um ventinho que sopre essa nuvem, né? Mas não é fácil. E essa frase agora eu grifei, que fala assim: ninguém na Terra permanece imune contra semelhantes núcleos de provação. Às vezes a gente acha assim, nossa, fulano é tão equilibrado, tem uma fala mansa, ele deve ser um poço de tolerância em casa, de humildade, de paciência. Muitas vezes não. Muitas vezes a pessoa está se esforçando para ser. Não é que ele está colocando uma máscara, mas ele está realmente, naquele momento, ele quer ser melhor. Ele quer fazer bem ali aquela tarefa. Só que, às vezes, no ambiente doméstico ou no ambiente de trabalho, o seu orgulho já vem, quem manda aqui sou eu, e já coloca aquela situação de poder, né? E aí vem a inferioridade à tona. Então, a Sheila está falando aqui que ninguém na Terra permanece imune a esses núcleos de provação. Todo mundo tem ponto morto, todo mundo tem pontos a serem trabalhados. Aí ela fala assim: todos trazemos do pretérito pontos mortos, que é indispensável banir da estrada, a fim de marcharmos ao encontro do futuro, na posição de almas livres para a abençoada missão que nos é reservada. Então, eu achei muito legal ela falar almas livres, porque a cada mágoa que eu guardo é uma algema que eu coloco em mim e naquele que me magoou, naquele que me traiu, naquele que me ofendeu. Então, eu estou algemada a várias situações e eu não sou um espírito livre. Esses pontos mortos, eles me identificam como um espírito ainda prisioneiro de mim mesma, né? Só que quando a gente trabalha, bane, como a Sheila falou aqui, esses pontos mortos, nós seremos livres. Livres para quê? Para ficar no mundo superior, descansando, fruindo ali das energias maravilhosas? Não. Para a abençoada missão que nos é reservada, né? Então, quanto mais nos elevamos, mais trabalhamos. Então, isso é fato. Outra frase que eu grifei aqui do texto. Amarguras, pesares, dissabores, desencanto
são regiões traumatizadas de nossa alma, que nos compete sanar. Então, a gente tem um monte de trauma, que a gente foi traído, que a gente foi enganado, que foi abandonado, e vários traumas que a gente traz marcados no nosso perispírito. Precisa curar, precisa tratar. A gente precisa olhar para nós mesmos com amorosidade. Às vezes a gente é super acolhedor com o outro e com nós mesmos a gente é assim, ó, ferro e fogo. Não é assim. Então, que nos compete sanar. Como que a gente vai sanar essas traumas, essas feridas? Olha o que a Sheila fala. Usando os antissépticos, ela foi enfermeira, né? Na sua última encarnação aqui na Terra, ela foi enfermeira, lá na Alemanha. Eu achei engraçado ela falar os antissépticos. Usando os antissépticos da bondade e do perdão, do sacrifício e da renúncia. Então, esses são os remedinhos que a gente vai usar para tratar esses traumas. Estejamos vigilantes contra os pontos mortos do coração, preservando a saúde moral, como nos apressamos a defender o equilíbrio do corpo físico. Ah, a gente tem uma gripezinha, tem uma dor de cabeça e tal, você já vai fazer um teste de Covid, você já vai no médico, você já vai investigar. E é ótimo você fazer isso. Você está cuidando do seu corpo físico. Excelente. Agora, o que ela está falando é assim, para a gente ficar atento e vigilante aos pontos mortos e cuidar do nosso coração da mesma forma que a gente cuida do nosso corpo físico. Aí ela finaliza o último parágrafo. Rendamos-nos à serenidade e à paciência no serviço infatigável do bem com Cristo de Deus, porque o mestre da ressurreição é igualmente o grande médico da vida eterna, capaz de libertar-nos do jugo tiranizante da morte. Então, Jesus veio trazer a vida, e é vida em abundância, né? Essa vida que nos eleva, essa vida que nos faz enxergar as contrariedades, os dissabores, as dores dessa encarnação, sob um ponto de vista muito mais suave, muito mais tranquilo, tendo a certeza que ele vai passar. Então, por isso que Jesus falou que o jugo dele é leve, mas é leve para aqueles que cumprem a lei de Deus, né? Então, eu achei muito pertinente trazer esse texto falando dos pontos mortos nesse tema de live que nos concita assim a refletir que estamos mortos, mas que iremos para a vida, né? Da morte à vida, tirado do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Então, é isso, que nos rendamos à serenidade. É tão interessante, porque às vezes a gente tem toda a teoria, e aí acontece alguma coisa na nossa vida, a gente se desespera. A gente já não acredita em Deus, a gente já fica inseguro, a gente acha que vai dar tudo errado. É a teoria do caos ali, total. Você vivenciando aquilo ali. E ela fala: rendamos-nos à serenidade e à paciência. Foi o ponto-chave aqui do texto quando ela finaliza. A serenidade, para na hora do vamos ver, a gente ficar calmo. E a paciência para esperar aquilo ali sanar, né? Porque você vai atuar no problema até um determinado ponto. Vai chegar uma hora que você não tem mais o que fazer. E aí? Se você for controladora, se você for virginiana, vai sofrer um pouquinho, porque você quer controlar, você quer estar tudo sob o seu comando ali. Só que não é assim. Você vai fazer até um determinado ponto. Aí no próximo ponto, você entrega a Deus. Você fala: Deus, está aqui nas tuas mãos. Eu fiz o que eu podia. Agora eu não consigo mais. E entrega nas mãos dele. Para ter essa serenidade, para ter essa confiança, né? Essa paciência, que também é uma virtude que eu ainda vou demorar algumas encarnações aí para adquirir. Então, o Malta escreveu algumas coisas aqui, deixa eu ler antes de encerrar. Ele colocou assim: o carro em ponto morto, na marcha neutra, né, ainda continua rodando na descida, mas na subida, na dificuldade, mesmo pequena, ele chega a parar, né? Então, é exatamente na dificuldade que a gente tem que colocar todo o nosso conhecimento adquirido até hoje
somado à nossa fé, somado a todo o conhecimento do Evangelho de Jesus. Aí a gente vai ter como engatar a primeira e subir aí o que precisa. A limpeza da alma da enfermeira Sheila. É maravilhosa, eu até comprei uma biografia dela. Nossos testes diários para checar se adquirimos a virtude da serenidade, da paciência, da tolerância. Exatamente. Então, ficou aqui esse texto. Eu finalizo, agora 10 horas. Não sei se você quer complementar alguma coisa. Não, pode finalizar. O texto já termina com chave de ouro. Maravilhoso. Então, convido a todos agora no nosso encerramento. A gente faz uma prece e uma vibração. Nessa vibração, a gente pensa naquelas pessoas que estão precisando de oração. Pede a Deus por elas, com muita fé, com muita humildade, né? Então, eu vou reservar um tempinho aí para a gente vibrar também por essas pessoas que nos pedem. Ou então que nem nos pedem, mas que sabemos que estão precisando. Então, fechando os nossos olhos, respirando assim mais profundamente, sem pressa, mais lentamente, sentindo essas vibrações amorosas que com certeza absoluta nos envolvem nesse momento, sentindo a presença do nosso mestre querido, a nos auxiliar com as suas vibrações, com a sua certeza na nossa vitória, porque ele acredita em nós, ele não duvida nenhum momento que vamos conseguir, nenhum momento. Nós duvidamos, nós somos fracos em fé ainda, mas ele não. Ele acredita que vamos sim colocar as nossas energias, toda a nossa vontade na direção de evoluirmos, de melhorarmos um pouquinho a cada dia, porque ele não pede de nós grandes avanços, grandes transformações. São as pequeninas mesmo do dia a dia. Querido Jesus, queridos amigos da espiritualidade, agradecemos por esse dia sempre, por essa live em que estivemos juntos, tivemos a oportunidade de nos debruçar um pouquinho sobre as passagens evangélicas, refletir, trazer para as nossas vidas, extrair um pouquinho a luz de toda a letra tão perfeita que nos foi deixada como guia e modelo, como roteiro feliz. Querido Jesus, nós gostaríamos de pedir que o Senhor fique conosco, porque passamos momentos de tanta tribulação no nosso mundo íntimo, no nosso país, no nosso planeta. Rogamos que fique conosco, que, que esteja conosco em todos os momentos em que o nosso espírito fraqueja, que ainda fraquejamos tanto. Mostra-nos a tua lição em cada momento do dia, para que possamos despertar e fazermos esses links assim, essas associações tão benéficas, quando acontece algo que nos convida à ação e nos lembramos do teu evangelho. Rogamos, mestre, que envolva e que abençoe a todos aqueles que estão necessitados nesse momento, aqueles que nos pedem orações ou que simplesmente sabemos que estão necessitados. Gostaríamos de pedir que
essas vibrações amorosas possam atingir a todos os lares que estão frágeis moralmente, emocionalmente nesse momento, ou até materialmente também. Abençoe todos os hospitais, todas as casas de repouso, os presídios, despertando bons sentimentos de esperança, de arrependimento, para que a regeneração possa vir dentro de cada um, no passo e no ritmo que cada um hoje compreende, mas que possamos acelerar a cada vez que compreendemos mais e que pratiquemos mais. Abençoe os nossos governantes, sempre peço por eles, que são aqueles tão necessitados, com uma carga de responsabilidade tão grande nos ombros, que possam ser intuídos ao bem, à fraternidade, à unidade, à caridade, aos direitos humanos que a gente vê todos os dias aí serem desprezados. Envolva o nosso planeta nessas vibrações de regeneração, de paz, de serenidade, de amor. Gostaríamos de pedir por nós mesmos, fortalecendo, Senhor, os nossos ombros, para que tenhamos a boa vontade a cada momento que a vida nos chamar, para que tenhamos a resiliência quando provas difíceis vierem, para que tenhamos a paciência, a persistência, a amorosidade na nossa fala. Abençoa o nosso lar, envolvendo a cada canto todos os encarnados e desencarnados. Que essa noite possamos ter uma noite de paz, de refazimento. Ser conosco, Senhor. Que assim seja. Assim seja. Maravilha. Muito bom, muito gostoso. Um abraço a todos. A live nossa fica gravada no nosso canal no YouTube. A gente vai começar a divulgar no Facebook também. O link lá, se vocês quiserem compartilhar e quiserem dar sugestões de temas também. É sempre uma alegria, Com né? certeza. Sem dúvida. Nos vemos semana que vem. Semana que vem vai ter convidado, o Yama vai estar com a gente. Estamos muito felizes de já. Vai ser uma live muito especial. Então, boa noite a todos. Hoje é você que encerra, né? Beijo, fiquem com Deus. Beijo, mano. Beijo.